Muito boa tarde a todas e todos. Meu nome é Carla Ventura e eu sou coordenadora do Polo do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, sediado em Ribeirão Preto. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esta atividade de formação de diretores, que é organizada pela Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, liderada pelo professor Mozar Neves Ramos e que está sendo organizada em parceria com a Facens. O professor Mozar, infelizmente, não pôde estar aqui conosco, eu estou aqui trazendo, né, os seus cumprimentos a todas e todos. Hoje, então, nós contamos com o professor Ivan Siqueira e com a professora Caterine, que vão abordar o tema das competências digitais da gestão escolar. Gostaria muito de agradecer aos dois pela disponibilidade de estar conosco e também desejar a todas e todos uma excelente palestra, um excelente evento. Muito obrigada. E agora, então, eu passo a palavra ao professor Ivan. Boa tarde, e já daqui a pouco quase boa noite, né, em alguns lugares. Queria agradecer muito a gentileza da professora Carla por nos apresentar, agradecer o convite da cátedra, professor Mozar, toda a turma da Facens, as pessoas que estão no backstage trabalhando para que a gente possa fazer essa conversa a respeito de um tema tão importante. Né? E eu queria iniciar fazendo a minha autodescrição. Eu sou um homem negro, com cabelos bem curtos, e atrás de mim não tem muita coisa, tem um fundo um pouco claro e parte de uma cortina bege, né, e uma cadeira exatamente onde eu estou sentado, então não tem muita coisa para descrever. Né. Mais importante é a alegria de estar aqui, podendo falar de um tema e eventualmente contribuir para algumas reflexões a respeito das competências digitais e, na verdade, de um processo de mudança que a gente está observando na educação no mundo todo, e no Brasil não é diferente, e saudar a todos e todas que estejam nos acompanhando agora e que eventualmente acompanhem no futuro, em relação ao interesse, né, da sua própria formação, enfim, de estar a par discutindo, investindo seu tempo, seus esforços nessa tão necessária habilidade que são as habilidades digitais da nossa era. Eu sou professor na Universidade Federal da Bahia, no IAC, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, e tenho trabalhado com esse tema, tendo sido aí o relator da diretriz que trata sobre a complementação da computação na educação básica. A ideia hoje é falar um pouco sobre os aspectos das competências digitais relacionados à gestão, né? Então, pediria a gentileza de colocar aí a primeira lâmina do slide, por favor. Tá ótimo, obrigado. Então, a ideia é a gente falar um pouco sobre competências digitais para gestores e gestoras, né, considerando que, de fato, esse é um grande gargalo, não só no Brasil, mas, na verdade, a gente tem uma situação de construção em vários países, a gente observa os estudos, vê o que tem sido relatado, observa as experiências em outros países, e, de fato, esse conhecimento, essas práticas, elas estão sendo construídas, sobretudo a partir do crescimento aí da inteligência artificial, das disponibilidades, enfim, dos aplicativos que estão sendo utilizados, né? Então, basicamente, as perguntas que têm sido colocadas é como a gestão, as gestoras e os gestores podem fazer um bom uso, né, das tecnologias digitais, da inteligência artificial, para o que é exatamente a finalidade principal da educação, que é exatamente as habilidades pedagógicas, cognitivas, sociais, ou seja, a formação integral que a gente tem como norma no nosso país. Então, para isso, para falar um pouco sobre o que vem sendo discutido e conversar um pouco em relação a que caminhos que vêm sendo tomados, né, em vários países e aqui no Brasil também, a ideia é falar um pouco a partir das competências que estão lá na BNC, que o professor Mozar trabalhou com bastante afinco nelas, e que são, digamos, um documento referencial no nosso país. A gente não conhece, não tem conhecimento de outros referenciais dessa magnitude. Na verdade, poucos países têm, quando a gente
faz busca na literatura, verifica por tema, palavra-chave, o que está sendo pesquisado e produzido em relação a competências digitais para gestores na educação. É um assunto ainda em construção, né? Então, eu vou falar a partir de alguns elementos dessa BNCC de direção, focando alguns aspectos, sobretudo no papel social, tá? Um pouco na questão pedagógica e relacional. Então, vou falar um pouquinho de como as competências digitais elas podem ser desenvolvidas pelas próprias gestoras, pelos gestores, e também vou falar um pouco do papel da gestão no desenvolvimento dessa nova cultura, porque é basicamente disso que se trata, né? A gente não pode pensar apenas no desenvolvimento, no caso do gestor e da gestora, de si próprio, mas cabe à gestão um papel de liderança, na verdade, né? Liderança em relação ao desenvolvimento dessas habilidades na comunidade de aprendizagem no ambiente escolar. E a primeira coisa que a gente pode pontuar é o conceito de inteligência artificial, para falar de algo que é o assunto dominante, né? As tecnologias digitais, obviamente, elas estão aí há bastante tempo, já vêm sendo utilizadas na escola, mas a gente tem um incremento das competências digitais via inteligência artificial, os aplicativos, com chatbots como o ChatGPT e outros que processam imagens, áudios e tudo que a gente tem acompanhado, né? E quando se trata de responder a pergunta como que essas tecnologias podem auxiliar na gestão da escola, considerando o que a gente sabe das dificuldades, das prerrogativas e também das limitações de recursos que existem, né? A gente tem que considerar que a inteligência artificial, o segmento dela, porque quando a gente está falando de inteligência artificial atualmente, a gente está falando, na verdade, de uma fração, de uma parte que está muito relacionada ao machine learning, que é o aprendizado de máquinas, e que também está relacionado a algumas tecnologias desenvolvidas no machine learning, através do deep learning, modalidades neuronais, e o que vem sendo chamado de inteligência artificial generativa, que é um conjunto de aplicações, é um conjunto algoritmo que consegue produzir algumas respostas, consegue produzir alguns outputs a partir de determinados modelos de treinamento de dados, né? Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, primeiro a gente está falando de um segmento dela, a inteligência artificial está relacionada ao machine learning, aos grandes modelos de linguagem e ao que se convencionou chamar de inteligência artificial generativa. Ora, o que vem a ser isso? De uma maneira muito simples, a gente pode entender que esses recursos de inteligência artificial, eles possibilitam um incremento nas ações, nas decisões que os seres humanos faziam e fazem, né? Então, eles não são, essas tecnologias não são substitutas das pessoas, dos gestores e das gestoras, mas essas tecnologias possibilitam que decisões sejam melhor tomadas, que dados sejam melhor analisados, e, obviamente, a partir dali, decisões melhores sejam tomadas, né? E que todo o trabalho de organização da gestão da escola, que envolve desde a gestão pedagógica, mas a gestão administrativa, o uso dos recursos, a comunicação com a comunidade, esses trabalhos, eles podem ser bastante significativamente, eles podem ser melhorados com o auxílio de recursos que podem, na verdade, aprimorar esse trabalho, tanto diminuindo o tempo investido nessas tarefas, como também melhorando a qualidade, e a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desses aspectos que podem ser melhorados. Então, a inteligência artificial ela pode ser entendida como um conjunto de recursos que possibilita, né, ações mais seletivas, que produzem resultados maiores. A palavra da moda é produtividade. Então, a inteligência artificial, ela costumeiramente é apresentada como um artefato tecnológico que possibilita um aumento da produtividade. É muito mais do que isso. Na verdade, ela possibilita também a criatividade, né, pensando nos aspectos positivos, né? Ela tem uma questão da redução do tempo, a redução de algumas tarefas, mas há também o outro lado, o lado bio, ou seja, há aspectos negativos também. Tem questões relacionadas à ética, tem questão de viés, tem preocupações que precisam ser levadas em conta quando você vai tomar uma decisão de adotar ou não determinado recurso, determinado aplicativo. Então, uma vez que a gestão
ela também é responsável não apenas pelo seu próprio conhecimento, a sua formação, né, do ponto de vista de adquirir os conhecimentos generalistas em relação às tecnologias, a gestora ou gestor também precisa ajudar a que a escola, ou seja, aquele ambiente educativo, desenvolva essas habilidades, tanto fomentando, incentivando os professores, conversando com os coordenadores e as coordenadoras pedagógicas, quanto auxiliando também as comunidades, as famílias, a terem um pouco mais de informação qualificada para ajudar a educação dos seus filhos e, portanto, tornar o trabalho educativo mais passível e menos complicado de ser. Então, na tela agora vocês estão vendo aí algumas sugestões de aplicativos, e eu coloquei, a ideia não é ler, mas é simplesmente acompanhar que a gente tem lá em cima texto, depois imagem, vídeo, áudio, 3D e código. Então, para cada um desses elementos, a gente tem conjunto de ferramentas que só cresce, né? A cada semana a gente recebe listas de aplicativos, tanto aplicativos gratuitos quanto aplicativos que são pagos. Então, tem os open source e tem os aplicativos que são pagos. Então, só para trabalhar com questões sexuais, não há só o ChatGPT. Tem o Perplexity, por exemplo, né? A gente tem outras versões, tem o ChatGPT gratuito, 3.5, tem o pago, o 1.4, e a gente tem outros aplicativos que possibilitam o trabalho textual. Seja para você, por exemplo, fazer uma síntese de um conjunto de textos de PDF, seja para você produzir textos, respostas, e-mail, seja para você criativizar o que vem sendo dito já, determinadas variações a partir de tons, a partir de público. Então, para trabalho com texto, há muitas ferramentas que podem auxiliar no trabalho da gestão, tanto do ponto de vista da comunicação, que a gestão também tem que fazer, né, quanto do ponto de vista da produção textual e, óbvio, também de auxílio aos professores para conhecerem e fazerem as suas escolhas, né. Da mesma forma, a gente tem várias ferramentas que podem ser utilizadas para a imagem, seja para produzir imagens por meio de prompts, que nada mais são do que frases, né, podem ser perguntas, podem ser descrições. Você escreve e o aplicativo ele produz imagens. O mais famoso que a gente tem Journal, a gente tem Image Creator. Da mesma forma que o texto, a gente tem aplicativos gratuitos e a gente tem aplicativos que são pagos, né? Também muito grande a possibilidade de uso. Idem em relação a vídeo, em relação a áudio, em relação à produção de imagens 3D, e mesmo no caso de produção de códigos, quando é o caso, né, havendo equipes de TI na escola, ou pessoas que saibam programar, você tem hoje recursos que facilitam, ou seja, aumentam a produtividade, reduzem o tempo, desde que você saiba, obviamente, verificar se aquelas sugestões foram dadas, se elas estão de acordo, se elas cumprem os critérios de segurança, os critérios que são definidos por cada norma em relação àquilo que se está programando, né? Mas para coisas simples, como fazer uma página em HTML, ou determinados recursos de JavaScript, ou a formatação da página no CSS, esse tipo de coisa, um blog, se eventualmente a escola tiver um blog ou uma página na internet, é muito fácil de você, através dessas ferramentas, produzir isso e depois alimentar isso, né? Usando tanto as ferramentas de texto para produzir relatos e coisas relacionadas a isso, quanto também produzir imagens, tratar imagens e vídeo e assim por diante. Então, é um recurso que pode ser usado em várias situações, né? Tanto na comunicação com docentes, quanto também na eventualidade de reuniões com familiares. Você pode usar esses recursos para fazer uma apresentação, para mostrar essas tecnologias, para alertar os pais sobre determinados perigos e mostrar isso daí. Então, há vários recursos que os gestores e as gestoras precisam conhecer para poder entender como que esses recursos funcionam, que utilizações vêm sendo feitas, tanto positivas quanto negativas, para poder orientar a sua comunidade, seus professores, suas professoras, seus estudantes, quanto ao uso de determinadas ferramentas e, eventualmente, até mesmo na produção de um guia, que é um ponto que eu queria salientar aqui, da importância de ter na escola, né, um guia de boas práticas, de recomendações, o que fazer, o que não fazer,
por vários motivos. O primeiro motivo é que isso protege a escola, protege o professor, protege a professora, protege os estudantes, porque você passa a ter um código de conduta, o que pode, o que não pode. Eu recomendaria que se fizesse uma leitura da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para saber exatamente o que pode, o que não pode, que dados podem ser eventualmente disponibilizados ou não. Na hipótese da contratação de um serviço ou de uma empresa, é preciso saber o que pode e o que não pode ser compartilhado, que cuidados devem ser tomados. Então, essas questões todas, elas poderiam e deveriam compor um guia, um acordo sobre as posições éticas, o que os alunos podem e não podem fazer, como, por exemplo, os alunos não deveriam poder filmar na sala coisas que são relativas ao ambiente pedagógico e depois postar isso em redes sociais, como muitas vezes a gente vê acontecendo. Houve recentemente um caso gravíssimo nos Estados Unidos, que foi bastante relatado, só que em massa, de estudantes pegarem foto dos professores, das redes sociais, e de criarem narrativas falsas, colocando na boca dos professores coisas que eles não disseram, né, coisas como implicações racistas, homofóbicas, sexistas e tudo mais, e o impacto disso no emocional dos professores e estudantes do 8º e do 9º ano, ou seja, do ensino fundamental. Isso foi tremendo, né? Tem várias notícias na mídia americana relatando. Então, cada vez mais, tudo indica que essas situações tendem a ocorrer. Então, seria importante que os gestores e as gestoras pensassem em mecanismos de comunicar isso às famílias e de colocar regramento no uso dos recursos digitais e da inteligência artificial no ambiente escolar e para as finalidades pedagógicas. Então, essas ferramentas são só algumas, né? Qualquer busca na internet vai mostrar que há uma tonelada de ferramentas disponíveis, né, para o uso da gestão e que pode facilitar bastante, né, desde que, obviamente, a gente saiba como utilizar, né. Um outro elemento também importante é entender um pouco mais do funcionamento básico, né, da inteligência generativa, exatamente para poder fazer melhores escolhas e ajudar na solução dos inevitáveis problemas que acontecem, né. Então, o ChatGPT, que é o que todo mundo conhece, mas tem vários outros que fazem coisas semelhantes, alguns até melhor, né, com melhor resultado, é um chatbot, que significa que ele é um aplicativo que foi treinado numa grande quantidade de dados, né, há mais ou menos 3 modelos de treinamento, um modelo de treinamento que a gente chama supervisionado, outro sem supervisão, e um outro que é o que é chamado de reforço de aprendizagem, né? Então, isso tenta imitar o aprendizado das pessoas. O aprendizado, vamos dizer assim, com etiquetagem, né, é como se, para ensinar o algoritmo, se mostrasse a conexão entre pergunta e resposta, entre determinados temas e as palavras-chave, e o algoritmo ele é treinado naquilo ali, ele passa depois a reconhecer com base nesse treinamento. Essa é a chamada supervisão. E você tem um outro mecanismo básico, que é sem a supervisão, mas cujos resultados eles vão sendo ali aprimorados a partir do momento que você pega esses dados que o algoritmo conseguiu delimitar, ou seja, padronizar, consegue dizer o que vem depois do que, qual é a probabilidade matemática, e aí você gera reforços que o algoritmo percebe, né, quando que ele está acertando e quando ele está errando. Esse é o chamado modelo sem supervisão. Cada um é utilizado para finalidades específicas e, em geral, esses grandes modelos, eles usam, né, várias combinações disso daí. E o modelo de reforço, como o próprio nome diz, é um reforço que é feito muitas vezes com pessoas, né, que vão corrigindo ali os erros do algoritmo e ele vai assimilando aquilo ali e depois ele reproduz. Então, sabendo disso, é mais fácil a gente entender por que tem viés. O viés é decorrente da origem dos dados. Os dados são produzidos, né, sobretudo os que são utilizados, são os dados abertos de internet, etc., que são produzidos onde? Em determinados países, chamado norte global, que tem determinadas características e especificidades. Então, ele não vai ter condições de dar uma resposta congruente com as territorialidades e realidades que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil ou na América Latina, né? Então, o que o algoritmo faz? Ele procura, né, a probabilidade, ou seja, qual é o mais próximo. O mais próximo, tanto faz se é palavra, tanto faz se é uma oração, tanto faz se é uma imagem. Esse é o procedimento básico. Então, isso nos ajuda a entender
o porquê dos viés. E à medida que você engaja numa conversação, porque isso é um chatbot, né? É para conversa, você vai percebendo que tem determinados mecanismos. Então, a gente tem hoje, né, já sabidamente, um conjunto que a gente chama de prompts, que é para você interagir com esses mecanismos, né? Que é fazer determinadas perguntas, você reiterar, você dar exemplo, você pedir para ele ir segmentando a resposta, você criar uma espécie de persona, né? Você é um diretor numa escola que tem determinadas características, estudantes, etc, 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 faça tal tarefa com base nisso, respeitando determinados princípios, etc, etc, etc. Então, esse é um exemplo de prompt. Então, entender esse funcionamento ajuda a gente a entender como que a gente pode utilizar esses recursos que tem, né? Como eu disse, uma base comum, por isso é chamada inteligência generativa, ou seja, porque ela gera coisas, né? E aí, os gestores e as gestoras podem fazer melhores escolhas, obviamente, e ajudar nas implementações e a selecionar as prioridades. Então, hoje é muito mais acessível a gente comparar, saber o que vem sendo feito em várias escolas, em várias administrações, desde que você tenha uma conexão de internet, desde que você tenha acesso a alguns recursos básicos, né? Então, a própria inteligência artificial generativa, ela te possibilita pesquisar sobre ela própria, ou seja, sobre qualquer assunto. Claro que você tem que ter o cuidado de verificar as respostas, os vieses, e comparar, obviamente, com bom senso e criticidade. Então, isso é um incremento que ajuda muito na gestão das escolas. Uma outra coisa que é importante saber é que os gestores, assim como os professores, as professoras, a comunidade, nesse processo de mudança de cultura, porque a gente está falando disso, né, existem questões que podem favorecer e podem dificultar esse processo de mudança, que são as crenças, as atitudes, né, o apoio recebido e a comunicação. Também aí é possível a gente utilizar esses recursos para mostrar bons e maus exemplos. Então, a gente pode mostrar com esses recursos a disseminação de informações falsas que a gente vê repetidamente, sobretudo em redes sociais, mas a gente pode mostrar também como se pode utilizar esses recursos para finalidades positivas, de estudo, de seleção de material, de seleção de recursos, de comparação de preço, de comparação de uma série de tarefas que fazem parte aí do trabalho da direção. E, obviamente, para a comunicação, né? Porque essas ferramentas elas permitem que uma comunicação seja feita de uma maneira mais global, ou seja, envolvendo não apenas texto, mas envolvendo imagem, envolvendo áudio. Então, esses recursos que antes eram acessíveis apenas a grandes empresas, conglomerados de comunicação, hoje eles estão disponíveis. Você, com um microfone, um computador ou mesmo um celular, você grava áudio, você faz um vídeo, você faz uma animação, você coloca um texto, você constrói uma página e você tem possibilidade de comunicar de uma maneira muito mais efetiva, com muito mais riqueza do que antes, né, com recursos, digamos, muito mais acessíveis hoje. E um outro aspecto importante é exatamente que essas ferramentas ainda possibilitam, né, uma melhor gestão em relação às não só às escolhas, à implementação, mas também em relação ao desenvolvimento das próprias competências, né, e ao gerenciamento dessa mudança, dessa cultura. Ou seja, em relação ao tempo, planejamento do que a escola vai fazer, de que tecnologias vão ser adotadas, de quais vão ser os acordos que vão compor, por exemplo, um guia de comportamentos étnicos, o que é aceitável, o que não é aceitável, como que a escola vai comunicar eventos graves que aconteçam, a gente sabe que acontece e tem acontecido, eventos relacionados à pornografia, eventual de nude, eventos relacionados eventualmente à violência, eventos relacionados à violência contra estudantes e contra docentes também, né, ou contra a própria direção. Como é que isso vai ser comunicado para a comunidade, ou seja, internamente, e como é que isso vai ser comunicado externamente, na hipótese de o acontecimento atingir a grande mídia e assim por diante? Qual vai ser o comportamento, como é que isso vai ser? Então, é possível ter procedimentos que ajudem as situações antes que elas aconteçam. E esses procedimentos hoje, eles estão bastante bem descritos e disponíveis na internet,
e a busca pode ser feita por meio dessas ferramentas, né? E, finalmente, as questões pedagógicas, né? Que é o corolário da educação, também a gestão pode ter uma noção bastante clara, como o maestro na orquestra, ele não vai ver a partitura de cada músico, mas ele tem a partitura geral. O maestro ou a maestra observa, sabe pelos naipes, o sopro, a corda, a percussão, né? O que cada qual está fazendo. Então, o gestor, a gestora, com essas ferramentas também pode ter essa partitura geral daquilo que acontece na escola, dos problemas mais graves, quais são as situações que precisam de intervenção mais robusta, mais imediata, a questão dos níveis de aprendizagem, se há, se não há melhora em relação à questão do IDEB, SAEB, por exemplo, né, de como verificar os dados da escola, não ficar dependente apenas da publicização que é feita nacionalmente, né, mas também é possível, esses dados são públicos, portanto, acessar os dados locais, fazer comparações, fazer simulações, mesmo que não haja um conhecimento dessas estatísticas, essas ferramentas hoje, elas possibilitam que as pessoas obtenham uma formação dessas questões com muito menos tempo e muito mais acessível, né? Então, é possível utilizar também essas ferramentas para fazer esse uso da gestão pedagógica, dos problemas educacionais que a escola tem, de níveis de aprendizagem que melhoram ou pioram, em relação a questões de igualdade, desigualdade. Então, essas ferramentas podem ajudar a que o gestor e a gestora tenham exatamente essa imagem que está sendo mostrada, né? Quais são as competências críticas, como é que está sendo o desenvolvimento criativo e em que a escola está contribuindo para o desenvolvimento da cidadania plena dos estudantes e das estudantes, né? Um outro exemplo, já encaminhando para o encerramento, é entender, e obviamente é preciso um esforço para acompanhar minimamente como as tecnologias estão sendo desenvolvidas, né? Então, eu trouxe aí um gráfico para mostrar, nesse caso, o gráfico ele está sintetizando 20 anos, ou seja, as 2 últimas décadas, né? Então, um pouquinho acima do gráfico, né, depois que está escrito lá, né, linguagem, o reconhecimento de imagem, das habilidades de linguagem e imagem pelos sistemas tem melhorado rapidamente. Essa é a frase que está escrita. Então, tem havido uma melhora substancial das tecnologias que fazem o reconhecimento da linguagem e de imagens. Então, esse gráfico está mostrando, de 2000 a 2020, o quanto melhorou, né? E ele coloca um nível, que é o nível 0, que seria o equivalente à tecnologia conseguir reproduzir aquilo que nós, seres humanos, temos, do ponto de vista de reconhecer uma letra, por exemplo, manuscrita ou não, de reconhecer determinados sons, de reconhecer texto, de conseguir fazer inferições. E essa linha, que é o 0, ela já foi cruzada por todas essas tecnologias relacionadas a reconhecimento de imagem e reconhecimento da linguagem. Os chatbots são isso, né? Então, ainda que haja falhas e problemas, essas tecnologias de reconhecimento de imagem, elas conseguem reconhecer aquilo que nós, humanos, não conseguimos mais reconhecer. Porque, obviamente, elas vão no nível do pixel, né? Ou seja, num nível menor, né? Quase microscópico, digamos assim. Então, é importante que a gente saiba que essas tecnologias estão nesse ponto de desenvolvimento para que a gente saiba, quando acontecem eventos, o que foi usado e saber o que fazer diante disso. E, obviamente, né, sabendo dessas evoluções, a gente também pode utilizar isso positivamente em relação à educação especial. Tem várias tecnologias hoje que permitem a inclusão de estudantes com cegueira total ou cegueira parcial, estudantes com estudantes surdos ou com alguma incapacidade de audição, por exemplo, né? Estudantes com TDAH, estudantes com problemas motores, problemas cognitivos. Então, existem ferramentas que podem facilitar a inclusão desses estudantes e dessas estudantes. Então, sabendo que essas tecnologias elas avançaram nesse ponto, a pergunta óbvia é exatamente, bom, já há ferramentas disponíveis para que um estudante com uma determinada característica, singularidade ou necessidade de aprendizagem possa ter a sua vida facilitada? A gente já começa a ver. Então, ainda não está tudo pronto, claro que algumas ferramentas são pagas, né? Mas começa a surgir aí um conjunto de ferramentas open source relacionadas a algumas dessas necessidades de aprendizagem. Então, essa imagem é só para mostrar que a escola pode potencializar
o uso da inteligência artificial, primeiro, né, com os gestores fomentando essa nova cultura, conhecendo, incentivando professores, estudantes para que façam uso, estabelecendo códigos, contratos de uso, guias do que pode, o que não pode, o que é ético, o que não é, o que é aceitável, o que não é, o que será feito em decorrência de A, B ou C, e, ao mesmo tempo, incentivando para que seja feito o uso inclusivo, né, dessas tecnologias. E aí, a gente pode pensar, então, o que, né, o gestor e a gestora pode fazer para essa mudança de cultura. Ora, o gestor e a gestora tem que se perguntar como é que eu faço, basicamente, para não apenas adquirir essas habilidades, ou seja, saber entender de maneira básica o que é uma inteligência generativa, quais são os mecanismos que possibilitam transformar a imagem em som, o som em imagem, como é que eu sei dos problemas, como é que se lida com isso, em relação ao texto, em relação à imagem, porque o modelo a gente viu que é o mesmo, né? Então, com base nesse desenvolvimento das habilidades, eu sei quais são os aplicativos mais adequados para as tarefas que eu preciso fazer, se é uma tarefa que envolve texto, se é uma tarefa que envolve, por exemplo, criação de tabela, ou se envolve uma apresentação, ou se envolve vídeo, ou se envolve multimodalidade, tudo isso misturado, né? Então, essas informações, essas competências, elas têm que também ser compartilhadas, incentivadas para que a comunidade escolar se aproprie dessas competências também. Então, na verdade, é um aprender junto, não é preciso que a gestora, o gestor domine, se transforme num técnico para fazer isso. Não, esse aprendizado, ele pode e deve ser coletivamente, que é o que a gente vê acontecendo em vários lugares do mundo. E como que isso pode se dar? Né? Duas maneiras básicas. A primeira é pela atitude, ou seja, a clareza dos propósitos, comunicação transparente, compromisso democrático com os valores que estão prescritos nas nossas normas e leis, e a outra é com cursos, com workshops que podem ser feitos em parcerias com a universidade. Eu já fiz vários desse trabalho, vários outros professores fazem com as escolas públicas, então a gente tem o maior prazer de ir para a escola, de compartilhar as nossas pesquisas, e compartilhar também as nossas angústias, né? Enfim, de trocar aquilo que a gente estuda e aprender também, porque a gente sempre aprende. Então, esses dois mecanismos eu entendo que são o principal. Atitude, porque atitude não é só falar, é você colocar na prática, né? E, obviamente, ao tentar colocar na prática, irão surgir dúvidas, né? E, para isso, pode-se fazer o quê? Pode-se fazer curso, pode fazer workshop, como esse que a gente está fazendo aqui, né? E eu diria que as palavras-chave são a gente pensar como que o uso dos dados pode permitir melhores decisões, porque é exatamente o que caracteriza a nossa época, né? Big Data, uso massivo de dados para tomada de decisão, a partir dos padrões que são gerados. Então, conhecer alguns elementos. A gente tinha planilhas, né, como o do Excel, que já possibilitavam e possibilitam muita coisa, só que hoje há mais recursos, mais fáceis e que produzem resultados mais bem aquinhoados, né, com muito mais capacidade de gestão dos dados, por exemplo, de pegar todos os dados dos estudantes, ou, enfim, da cidade inteira, se fosse o caso, e etc. E, a partir disso, a gente verificar padrões, verificar determinados comportamentos, e, a partir dali, pensar o que pode ser feito. A comunicação disso com formas visuais, ou seja, muito mais fácil, né? Então, a comunicação ela é fundamental, e a comunicação ela visa exatamente traduzir isso que os dados estão indicando. Então, é um comportamento mais próximo daquilo que a gente chama de ciência, né? Comportamento científico. E aí envolve uma série de saberes, né? Evidente que há outros saberes, mas aí a gente está falando de determinadas especialidades. E, por fim, eu diria que um dos papéis primordiais da gestão em relação ao desenvolvimento das competências digitais é não apenas desenvolver as suas próprias, né, competências, mas é também ajudar que a escola, né, desenvolva essas competências de uma maneira coletiva, ou seja, criar uma comunidade de aprendizagem. É muito mais fácil para a gestora e para o gestor se desenvolver, assim como será para os professores, aprendendo conjuntamente, trocando ideias, trocando dúvidas e trocando também os aprendizados, as boas práticas que o colega, que a colega fez numa outra instituição, numa outra escola, idem para os professores, né? Então, o gestor e a gestora, a gente tem no Brasil muitos cases de sucesso e muitas coisas
muitas sugestões que poderiam ser apropriadas, reformuladas, né, adaptadas a locais em relação à educação especial, por exemplo. Então, há comunidades que trabalham com coisas específicas. Então, cabe à gestora e ao gestor se apropriar desses conhecimentos e ajudar que a comunidade acesse esses conhecimentos, compartilhe e use em proveito, né, da comunidade. E aí, por comunidade, eu entendo que isso é extensivo, não só aos estudantes, as funcionárias, os funcionários docentes e a própria direção, coordenação pedagógica, mas, sobretudo, com a comunidade estendida, ou seja, os familiares, porque o estudante fica na escola, mas ele vai para casa, ele está num bairro, ele tem outras relações, e isso tudo influencia positivo ou negativamente o comportamento dele, dela, na sala de aula, na escola. Então, essas ferramentas, elas possibilitam, por exemplo, que a escola, caso queira, tenha um canal, pode ter um canal no YouTube, ou numa rede social, ou, enfim, qualquer que seja a escolha, ou se a escolha for não ter também, é uma outra decisão, mas se a decisão for de ter, tem que ter os cuidados, que alguns dos quais eu mencionei aqui, em relação ao uso de imagem, em relação à imagem de menor, em relação àquilo que a LGPD coloca, de proteção a dados sensíveis. Não se recomenda mostrar o rosto de crianças, adolescentes, porque isso tem sido capturado e usado para pornografia infantil. Então, tem uma série de coisas que podem auxiliar o gestor e a gestora a tomar suas decisões em relação às competências digitais, né? Então, com isso, eu termino aqui a minha apresentação, agradeço, né? O último slide fala, então, um pouco sobre essa questão da multidimensionalidade, que era muito mais complexo você poder fazer uso desses vários recursos sem que você tivesse formação, recurso, né? Então, hoje está muito mais fácil você utilizar áudio, vídeo, imagem e tudo isso de uma maneira muito mais acessível, sem ser especialista, e pensando que os desafios da gestão, eles também envolvem os desafios éticos, os desafios estéticos e informacionais, ou seja, o gestor e a gestora é responsável, né, por esse colorário de crescimento, de possibilidades e de desafios que estão colocados aí para a escola, sobretudo a escola pública no Brasil, que abriga aí mais de 80% dos estudantes, né? Então, estão aí os meus contatos, eu estou no LinkedIn, vocês me encontram facilmente, fico à disposição, agradeço, e na sequência, então, vocês vão ouvir a Catherine, da Fundação Telefônica Viva, que também tem uma contribuição importante para fazer em relação às questões das competências. Obrigado, fico à disposição, então, para depois responder, comentar eventuais perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Ivan. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa aula. Eu vou começar também fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou com o cabelo solto, cabelo liso, tenho um blazer verde e no fundo tem um fundo da Fundação Telefônica Vivo com uma criança, uma frase do objetivo aí do grande foco da Fundação Telefônica Vivo, que é apoiar com o desenvolvimento de competências digitais de educadores e de estudantes das escolas públicas, e no cantinho também um símbolo aí dos 25 anos que a Fundação está fazendo em 2025. Vou começar a compartilhar aqui a minha tela. E aqui no modo apresentação. Então, hoje eu vou trazer aqui uma apresentação sobre o desenvolvimento de competências digitais no cotidiano escolar. Eu sou a Catherine Merchan, como fui apresentada. Atualmente estou como gerente da área de estudos e coalições da Fundação Telefônica Vivo. A gente recebeu o convite do professor Mussart, que é um grande especialista e parceiro da própria Fundação Telefônica. A pedido dele, a gente traz aqui algumas informações de contexto da relevância sobre a temática de competências digitais, mas também uma experiência e experiências pontuais que a gente tem contribuindo com esse desenvolvimento de competências digitais nas redes públicas. Então, para começar aqui o contexto, por que a gente traz essa temática aí da adoção da tecnologia
E o que isso está impactando na educação, né? A gente sabe quanto é esperado que os jovens eles aprendam habilidades, se desenvolvam habilidades na escola, só que também é importante agora começar a olhar para essas competências digitais que são necessárias para eles se inserirem num mundo que é cada vez mais digital, né? E a gente traz aqui um recorte de um último informe da Unesco sobre a tecnologia na educação, que traz alguns destaques bem relevantes sobre a adoção da tecnologia. Então, trazem que a tecnologia ela pode contribuir com a redução das desigualdades entre estudantes e pode garantir também que mais conhecimentos eles cheguem a mais alunos em formatos muito mais atraentes para os estudantes e também em custos mais baixos. Mas aqui um ponto de atenção. Claro que a tecnologia também, se não é implementada de forma equitativa, pode também contribuir com a própria desigualdade. Então, um ponto de atenção para que essa tecnologia ela vire uma ferramenta de redução e não de mais desigualdades na educação. No próprio relatório também traz um conceito bem relevante para ampliar o direito à educação, considerando também que olhe para um apoio eficaz da tecnologia para que os seus alunos alcancem todo o seu potencial. Então, a tecnologia também tem esse poder aí de contribuir com que os seus alunos alcancem seu potencial, como o próprio professor Ivan trouxe. A gente tem a inteligência artificial que vem a contribuir ainda mais. Alexandre, acho que tem um microfone aberto. Eu vou continuar aqui. Independente do contexto ou das circunstâncias, é importante que essa tecnologia ela seja incluída aí dentro do que a gente entende como esse direito à educação, foi uma das recomendações também desse relatório da Unesco, e também uma conclusão importante que no desenho das políticas de tecnologia seja garantido que os professores sejam suficientemente treinados, não apenas para contribuir para compreender e para usar uma ferramenta específica, mas para que eles tenham competências digitais para eles mesmos escolherem quais ferramentas, quais plataformas, como que eles podem usar essas tecnologias para o ensino e para a aprendizagem. Também trouxe aqui como um contexto que a PISA, que é uma avaliação internacional que ela é realizada aí com os estudantes de 15 anos, eles também estão trazendo a evidência de como a tecnologia, ela, desde que seja usada com fins pedagógicos, pode contribuir para a aprendizagem dos estudantes. Então, tem aí esse relatório que aponta que até 1 hora de uso de equipamentos digitais com fins pedagógicos pode e gerou impacto aí de 25 pontos a mais em matemática. Então, se bem usada a tecnologia, tem esse potencial de contribuir com a aprendizagem. E tem também aqui um destaque, porque a avaliação de 2025 já vai incluir uma avaliação aí de os estudantes no mundo digital, aprendizagem no mundo digital, e a gente também está sabendo que a avaliação de 2029 do PISA vai avaliar inteligência artificial, então é super importante também ir acompanhando essas avaliações internacionais. Então, como mencionado, as competências digitais, elas são chaves para o futuro dos estudantes, e o presente, claro, mas também pensando neles poderem usar de forma ética, mas se inserirem também no mundo do trabalho e estarem cada vez mais inseridos nesse mundo cada vez mais digital, essas competências, elas são essenciais, e tem já a legislação, e eu vou entrar um pouquinho mais sobre isso, que está olhando para como que essas competências têm que ser inseridas no cotidiano escolar, né, e nas escolas. Então, tem a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, lançada no ano passado, a Política Nacional de Educação Digital, que traz de forma explícita que a educação digital tem que ser um componente curricular, e o próprio complemento à BNCC sobre computação. Então, a BNCC tem um complemento, e esse complemento, ele traz especificamente habilidades e competências para serem desenvolvidas pelos estudantes em todos os anos da educação básica, porém, a gente também sabe que existem, né, lagunas relevantes e desafios
para o desenvolvimento dessas competências digitais. Tem uma pesquisa da CETIC, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que está aí com patrocínio da Unesco, que a pesquisa perguntou para os professores sobre a percepção deles do conhecimento dos alunos acerca do uso da internet. E aí vocês vão vendo quanto as perguntas vão ficando mais complexas, os professores têm uma percepção do que os seus alunos sabem ou não sabem, né? Então, em relação à primeira pergunta, os alunos não sabem interpretar e julgar a confiabilidade das informações disponíveis na internet. 71% dos professores acreditam que os estudantes, de fato, não sabem julgar essas informações. Os alunos sabem comparar sites, identificando as fontes, informações relevantes, o número também, mais de 60% aí apontando que não sabem os seus próprios estudantes fazer essa identificação, né? E aí, quando pergunta se os alunos sabem usar o computador e internet, que são atividades mais operacionais, essa porcentagem dos professores que acreditam que os estudantes sabem, ele é menor, né? Então, tem aí alguns dados de contexto, e a solução e o desenvolvimento dessas competências digitais por parte dos estudantes, ela passa obrigatoriamente por uma formação de professores. E aqui eu trago informações em relação a como está o nível de adoção aí de tecnologia e o nível de competências digitais dos próprios educadores. Tem uma autoavaliação, uma ferramenta disponibilizada pelo CIEB, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que é uma autoavaliação que os professores e os gestores também podem fazer, ela é gratuita, se vocês tiverem interesse, podem fazer também essa autoavaliação, mas essa autoavaliação, ela tem 5 níveis, e tem uma amostra representativa do Brasil, de mais de 140 mil respondentes, onde mostra que os professores que responderam essa autoavaliação estão no nível 2 de 5, em relação à adoção de tecnologia, ou seja, eles ainda não estão usando e não têm essas competências para uso na sala de aula das tecnologias. Então, temos um caminho bem grande aqui no Brasil para apoiar no desenvolvimento de competências digitais desses educadores. A mesma pesquisa lá da CETIC, que eu mencionei, ele também pergunta para os professores sobre a necessidade e ampliação aí de formações para eles mesmos, né? Então, agora não sobre a percepção do que os seus estudantes sabem, mas deles mesmos, né? E aí, 55% estão afirmando que a ausência de um curso específico para uso de computador, de internet, dificulta o uso de tecnologias, mais de 40% apontando que no último ano, a realização dessa pesquisa, ela é de 2022, não tinha passado por uma formação específica em relação à temática, 35% aí apontando que deixam de usar as tecnologias com seus alunos por falta de um apoio pedagógico, e aí quase 20% apontando que não usam as tecnologias com os alunos porque tem dúvidas sobre como utilizá-las adequadamente. Então, esses dados são importantes porque estão trazendo quantos professores também estão demandando essa formação para eles, esse apoio pedagógico, e aqui um destaque, desde o lançamento do programa aí de inovação de educação conectada, que depois virou política em 2021, já estava previstos recursos para contribuir com essa formação, e até agora a gente não conseguiu ainda ter esses dados, né, que mostrem como tem aumentado. E em relação às competências digitais dos estudantes, né, porque eu trouxe dos professores, a gente sabe que estão no nível 2 de 5, mas o dos estudantes. Hoje, no Brasil, não tem uma ferramenta, uma avaliação que diga com clareza e com detalhe qual que é o nível, né, de adoção de tecnologia, de competências digitais dos estudantes. Porém, a gente tem algumas evidências, algumas informações que podem dar aí uma noção, né? Onde falam que os estudantes, os jovens e as crianças, eles são nativos digitais. Na verdade,
eles nasceram na era digital, mas isso não significa necessariamente que eles têm as competências digitais, que eles nasceram com as competências digitais. Eles precisam desenvolver essas competências e, para isso, os professores têm que ter essas competências também, né? Então, aqui um dado importante da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, que traz que 67% dos estudantes de 15 anos no Brasil, em 2022, quase 7 de cada 10 não conseguem diferenciar fatos de opiniões quando fazem leituras de texto. Então, é um dado preocupante. Tem também uma pesquisa sobre a percepção dos próprios estudantes em relação às suas competências, né, que evidencia quanto eles têm um domínio de habilidades mais operacionais, conectar a internet, a baixar um aplicativo, mas quando eles quando são perguntados em relação a questões mais éticas de responsabilidade de uso de internet, por exemplo, sabem verificar se um site é confiável, sabem reconhecer quando alguém está sofrendo bullying, esse porcentagem de quem se sente aí competente, ele vai diminuindo, né? E tem também uma avaliação aqui, não é específica sobre os estudantes, justamente pelo que eu trouxe, não existe uma avaliação ainda aqui no Brasil, mas que mostra aí as lacunas de competências digitais para a sociedade, né, para os cidadãos de forma geral, nos países da América Latina e do Caribe, e o Brasil ficando de último, assim, bem atrás em relação às competências digitais, e sobretudo aí a quem tem competências intermediárias e avançadas. Então, mesmo não tendo avaliações específicas, e o Brasil precisa ter, e já tem uma base nacional comum olhando para o desenvolvimento de competências digitais, não tem ainda evidências específicas em relação às competências digitais dos estudantes, mas a gente consegue ter aí um cheiro, né, que vocês chamam. Mas o país tem um marco legal e normativo, né, e aí eu quis trazer um pouco disso, porque a gente tem muito contato com técnicos da Secretaria de Educação aqui na Fundação Telefônica Vivo, e tem algumas dúvidas em relação às normativas. Então, bem rápido aqui passando, né, em 2017 foi divulgada a VNCC para os anos fundamentais e do fundamental e infantil, em 2018 para o ensino médio, e já estava prevista que a cultura digital fosse uma competência geral a ser desenvolvida por todos os estudantes, ela ficou como competência geral. Em 2021, teve a política de inovação e educação conectada, que vem aí do Programa de Inovação e Educação Conectada de 2017, mas que vira essa política em 21, que já estava prevendo a universalização de acesso à internet, e também tinha um eixo aí que previa o fomento de uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. Em outubro de 2022, é divulgado, né, as normas sobre computação da educação básica, que inclusive aqui o professor Ivan foi o relator dessa normativa, e vem de forma explícita a necessidade e a orientação de que as redes de educação, um ano após a divulgação, ou seja, outubro de 2023, deveriam iniciar a implementação desse complemento ao BNCC. A gente tem informações aqui, fez pesquisas com a Undime, que também fez aí pesquisas com as redes municipais, e a gente sabe que isso não está acontecendo, que as redes ainda não iniciaram a implementação desse complemento da computação, mas agora tem algumas iniciativas do MEC, várias parcerias que vão começar a olhar o próprio Conselho para essa implementação. Em dezembro de 2022, tem a Política Nacional de Educação Digital, a PNED, que ela traz de forma explícita que a questão da cultura digital, as competências digitais, elas devem ser incorporadas aí nos ambientes escolares, e de forma explícita que a educação digital tem que ser um componente curricular específico dos currículos. Então, mais uma normativa reforçando aí essa necessidade. E em setembro de 2023, no ano passado, é lançada a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que tem 6 eixos, dentro deles tem um eixo de competências e formação, e tem um eixo aí de currículo e de apoio aí às redes para desenvolverem essas competências digitais. E eu sempre brinco, o Brasil tem muita normativa, tem muita lei, mas precisa
ser implementada. Então, temos um arcabouço bem importante, mas ele não está sendo ainda implementada. Tem algumas iniciativas importantes em andamento, mas ainda temos vários desafios. E aí, o professor Mussar pediu para a gente compartilhar com vocês um modelo de concessão de bolsas em programas de formação docente, que a gente aqui, Fundação Telefônica Vivo, junto com o Instituto Natura e outra rede de parceiros que fazem parte da coalição Tec Educação, estamos implementando aí em algumas redes. Então, eu vou entrar para compartilhar um pouco dessas experiências, mas fico aqui à disposição para resolver dúvidas em relação também à parte mais de contexto. Então, a gente implementou uma formação junto com esses parceiros na rede de Mato Grosso, na rede estadual de Mato Grosso. Agora a gente está aí apoiando o regime de colaboração com os municípios, mas esse modelo que eu vou mostrar para vocês, ele é resultado de um programa que a gente implementou em Mato Grosso. E como funcionava? A gente fazia a formação de formadores que faziam aí uma formação com multiplicadores, que esses multiplicadores, eles recebiam bolsa para fazer essa formação, e esses multiplicadores, eles replicavam as formações com os professores e gestores de toda a rede estadual, então chegando, assim, a todos os professores da rede. Trouxe aqui duas referências de programas de formação em competências digitais que contribuem com o desenvolvimento de competências digitais, que inspiraram esse modelo aí de concessão de bolsas. Então, o primeiro aí de formação docente em competências digitais na rede estadual de Mato Grosso, e depois eu vou falar sobre o programa Formadores em Ação, que também foi um programa com bolsas para multiplicadores, mas que foi implementado especificamente pela rede sem apoio específico de parceiros, mas que é uma grande referência. Para começar aí em Mato Grosso, o que aconteceu? Em dezembro mais ou menos entre novembro e dezembro de 2022, aconteceu uma mobilização grande para que todos os educadores da rede respondessem na autoavaliação que eu mencionei, que mede o nível de competências dos professores. E no ano e a partir dos resultados de 2022, a gente fez uma organização desses professores em trilhas formativas, e, gente, desculpa, não foi só professores, gestores também, diretores também responderam a essa autoavaliação, tá? Mas a partir da resposta e de entender em que nível os professores estavam em relação às diferentes competências, eles foram alocados em trilhas formativas específicas que foram híbridas. Então, lembrando aqui dessa autoavaliação, são 5 níveis, onde o nível 1, o docente ele não conhece, não utiliza as tecnologias digitais, e o nível 5, o nível de transformação, onde o professor, o docente, o educador, ele conhece e usa essas tecnologias, mas ele, para além disso, apoia na formação dos seus pares para o uso dessas tecnologias digitais. Então, final de 2023, a gente pediu para, de novo, todos os educadores que tinham respondido a autoavaliação em 2022, para eles responderem de novo em 2023, depois de terem passado por trilhas formativas, adaptadas aí ao nível, e esses foram os resultados que a gente teve aí depois desse ano de formações híbridas, né? Em 2022, a gente tinha 25% dos professores nos níveis 3, 4 e 5, e depois dessas formações híbridas, atendendo os níveis de adoção de tecnologia, a gente teve um aumento de 28 pontos percentuais, sendo que pelo menos 53% dos educadores da rede estão no nível 3, 4 e 5. Então, a gente conseguiu resultados bem relevantes. E aí eu queria destacar que não foi apenas uma questão de formação de professores. Teve por trás várias iniciativas da própria rede estadual, que tem um plano de implementação que prioriza quais que são as formações e quais que são as prioridades da educação básica para a rede, que chama Educação 10 anos. Dentro desse plano, tem um pacto pela digitalização, e esse pacto pela digitalização tem 5 iniciativas que contribuíram com essa melhoria de resultados. Em primeiro lugar,
conectividade e disponibilidade de equipamentos. Então, a rede fez um investimento grande, vou entrar no detalhe, tanto em conectividade quanto em equipamentos, bolsas para os multiplicadores, as trilhas formativas híbridas, também teve tempo do professor aí priorizada, né? Aqui está aparecendo uma... e aí, que dados... então, todo esse arcabouço aqui que contribuiu para esse desenvolvimento de competências digitais dos professores, né? E aqui entrando mais no detalhe, então, a Secretaria Estadual de Educação fez um investimento bem grande em infraestrutura, entrega de mais de 180 mil Chromebooks, compra de Smart TVs para as salas de aula. Em termos de conectividade, também garantiu aí a velocidade, fez entrega aí de chips para também acesso aí à internet, e tem também um medidor de educação conectada que permite o acompanhamento e monitorando se a internet que tem nas escolas ele é adequado para uso pedagógico, né? Então, tem um investimento aí grande em termos de infraestrutura e conectividade. E em relação ao programa aí de formação, como que aconteceu? Então, a gente fez aí a formação dos especialistas, que fizeram aí uma formação dos formadores, sendo 2 formadores por diretoria regional, que eram técnicos já dentro da própria diretoria regional. Por sua vez, esses formadores formaram 150 multiplicadores. Esses 150 multiplicadores, eles foram escolhidos, né, e contratados por edital, e receberam bolsa também. E esses multiplicadores, eles fizeram a formação de aproximadamente 20 mil docentes. Então, foi toda uma formação escalonada que fez com que chegasse a formação para todos os professores da rede. O contexto, né, o programa, tinha as trilhas formativas híbridas, como eu mencionei, com oficinas presenciais, módulos autoinstrucionais e webinars ao longo do ano. Um papel muito relevante dos multiplicadores nas oficinas, mas também atuando aí via aí essas diretorias regionais, e os resultados, como eu trouxe, um aumento bem significativo dos professores nos níveis 3, 4 e 5 da autoavaliação. E aqui a experiência de Mato Grosso, a gente está descendo um pouco para mostrar que é possível fazer em outras secretarias. A gente entregou esse material para o Conselho entregou para o MEC, então esse material ali está em mãos aí do MEC também, para poder apoiar outros estados, e a gente entregou aqui o cálculo, né? Não vou entrar muito no detalhe, mas a gente teve essa possibilidade aí da própria secretaria dar bolsas para 30 para os 30 pontos focais das diretorias regionais, 2 por cada diretoria regional, eram 15, com R$ 2.500 por mês de bolsa, e para os multiplicadores aí 120 bolsas com R$ 1.500, sendo 10 horas de carga horária semanal. Esses pontos focais das diretorias regionais, eles atuavam também como tutores para as formações online, mediavam discussões em fóruns, realizavam também intervenções quando necessária, e a gente fez a estimativa aí total de mais de aproximadamente 3 milhões aí custaria essas bolsas para esses multiplicadores. A gente conseguiu também, e vocês receberam esses slides, mas a gente conseguiu replicar também esse modelo para o Brasil como um todo. Como nem todas as redes estaduais têm diretorias regionais, a gente utilizou um conceito do próprio censo escolar de região geográfica imediata, que permitiu fazer um cálculo de quantas diretorias regionais teria cada secretaria, e a gente chegou aqui num total de valor necessário para o primeiro tipo de bolsas, né, de 30 milhões, e para o segundo tipo de bolsas, que eram as bolsas para os multiplicadores, né, esses 130 multiplicadores, a gente também conseguiu fazer a conta estimativa para o Brasil como um todo, por conta de que a gente consegue ver quantos professores estão em cada rede estadual, e a gente consegue calcular
um aproximado de bolsas que seriam necessárias. Quem tiver interesse, eu vou compartilhar aqui o material completo para cada rede estadual. Então, a gente consegue também fazer esse cálculo. Também a gente passou para o MEC como que seria isso, como que isso poderia ser distribuído para cada rede. Em relação à experiência do Paraná, e eu estou falando mais rápido também por conta do tempo, a gente traz a experiência aqui do Programa de Formadores em Ação, que não foi um programa que foi implementado em parceria com a Fundação Telefônica Viva, o Instituto Natura e a Coalição Tech, mas que a gente teve várias conversas para entender como estava funcionando e inspirou também bastante a nossa experiência. Então, por que o caso do Paraná, né? O Paraná, ele está se consolidando bastante como, e eu sei que temos aqui municípios da rede do Paraná, mas ele está se consolidando como essa rede também que está usando bastante a tecnologia para o desenvolvimento aí de competências dos seus professores. Então, tem plataformas específicas que estão sendo usadas com os professores pela própria rede estadual, fez um investimento bem relevante em conectividade e em infraestrutura, tem plataformas gamificadas para o desenvolvimento de competências de matemáticas, tem também teve também uma distribuição aí de kits de robótica nas escolas aí da rede estadual, e plataforma, tal como a plataforma aí de inglês, que também apoia aí com o desenvolvimento de competências, né, porque os professores, eles estão usando essas plataformas também nas suas aulas. Esse programa de formadores em ação, e a gente fez esta parte da apresentação com base numa sistematização do movimento profissão docente, mas para trazer aqui o destaque para vocês, como que aconteceu, né? Eles faziam formações, então, ainda fazem, né? Eles fazem formações de 71 temas aproximadamente, eles estão o tempo inteiro atualizando. As formações são todas 100% remotas, mas acontecem reuniões semanais com grupos de estudo. Então, os professores passam por formações 40 horas por trimestre, por encontros semanais, e tem todas as atividades de forma assíncrona. E o modelo se desdobrou da seguinte forma: dentro da própria secretaria tem um núcleo de formadores em ação, que cuida de toda a parte da gestão administrativa e pedagógica, produzem o conteúdo e fazem o acompanhamento pedagógico de formadores e dos tutores. Dentro de cada regional, tem tutores, que são professores da rede selecionados para acompanhar esses grupos de estudo. Um tutor acompanha até 10 formadores. E tem professores da rede selecionados também via edital, que eles são contratados para fazer, para liderar aí esses grupos de estudo no ambiente virtual. Eles não saem da sala de aula, eles só tem uma parte da carga horária deles que fazem esta liderança aí dos grupos de estudos, mas eles continuam atuando dentro da sala de aula. Esses professores que recebem bolsa, eles fazem a formação dos professores que são cursistas, que se inscrevem nessas 71 temáticas que estão sendo ofertadas, e aí chega aí nos estudantes. Essa experiência de bolsas com a Paraná também consegue ser replicada para outros estados do Brasil. Então, aqui está a conta geral de quanto custa por ano, em 2023, quanto custou aí por ano, essa formação, essa entrega de bolsas, né, para esses formadores, e a gente consegue fazer, então, replicar isso para o Brasil como um todo, chegando aí num total de 142 milhões de reais, para estender essa formação, considerando o número de professores que seria necessário como multiplicadores para cada rede estadual. Então, tendo em vista os dois referenciais, tanto de formação docente em competências digitais, quanto o programa de formadores em ação, a gente entrega essa conta, essa nota técnica para o MEC, com essa estimativa de quanto custaria para cada rede estadual formar todos os professores das redes estaduais. Agora, nesse segundo ano de implementação com Mato Grosso, a gente está apoiando o regime de colaboração e vamos ter mais informações para replicar esse modelo, para ver quanto custa em regime de colaboração, para envolver também todos os municípios, mas a gente entregou esse cálculo aqui de um custo aí aproximado para o Brasil como um todo. Se for um modelo de Mato Grosso,
mais ou menos 120 milhões. Se for um modelo de Paraná, que tem muitas mais formações, com muita mais frequência, seria aproximado aí de 142 milhões para o Brasil como um todo. Que algumas considerações finais, claro que um programa de bolsas é muito relevante, ele vai contribuir com esse desenvolvimento de competências digitais, mas precisa ter e precisa estar acompanhado, né, de conectividade e disponibilidade de equipamentos com fins pedagógicos, né, então tem que estar sempre atrelado a essa conectividade e a disponibilidade de equipamentos a esses programas de formação. É importante ter um diagnóstico, que as redes implementem um diagnóstico sobre o grau de maturidade quanto ao uso pedagógico de tecnologias. Já teve, em alguns momentos, esse tipo de diagnósticos previstos aí pela própria PIEC, que vão para além das competências digitais de professores, tem a ver com conectividade, com uso de redes e outros aspectos. Ao considerar as bolsas, as secretarias elas têm que garantir que os professores passem por um processo de autoavaliação de competências dos educadores, para que se entenda qual que é o nível e quais que são as formações mais adequadas para o nível de competências desses professores, que tenha uma carga horária disponível para as formações que precisam ser, quando o nível de adoção é muito baixo, elas precisam ser híbridas. A gente achou vários casos lá na formação de Mato Grosso, de professores que tinham muito receio de ligar um computador, que precisaram desse acompanhamento mais básico, então formações híbridas, quando os níveis são mais baixos, são essenciais. É importante também que isso aconteça em regime de colaboração junto com os municípios, que é esse segundo passo que a gente está dando dessa formação, e é essencial que exista um alinhamento do currículo ao complemento da computação também, para garantir o desenvolvimento de competências digitais dos estudantes, mas que a temática seja prioritária também para a formação dos professores. Finalmente, a gente fez aqui um cálculo que a gente disse, olha, MEC concede, não é nada impossível em termos de recursos, porque a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que foi a que eu mencionei, que foi lançada em 2023, no ano passado, ela já prevê recursos de mais de 2,3 bi para os eixos que estão para além de conectividade de equipamentos, ou seja, para os eixos de formação, de competências, de currículo, para os eixos que estão atrelados aí à estratégia e que não estão e que tem recursos separados dos recursos que já estão previstos para conectividade e disponibilidade de equipamentos, que são aproximadamente 6 bi. Por fim, gente, eu trouxe aqui os materiais de apoio, então quem tiver interesse em conhecer todo o material específico da nota técnica, da concessão de bolsas, mas também da sistematização do case de Mato Grosso, aqui está o QR Code, eu mandei também esses materiais. Para quem tiver interesse em iniciar esse processo de implementação do complemento à VNCC sobre computação, temos um material aí com alguns passos iniciais, mas em agosto vamos fazer uma live junto a um Jimmy para falar especificamente aí sobre esse complemento da computação, então já fica aqui o convite. E o QR Code. E, por fim, a gente também vem desenvolvendo aqui na Fundação Telefônica Vivo, junto com o BID e o CETIC, uma série de webinários sobre a avaliação e a importância do Brasil ter um instrumento de avaliação de competências digitais. A gente já fez 3 webinários, o professor Ivan participou de um desses webinários também para falar sobre as competências digitais de estudantes. Então, tem aqui o QR Code para vocês também acompanharem os webinários, ficaram todos gravados, os materiais, e vai ter ainda mais um, ainda no mês de agosto. Gostaria de agradecer muitíssimo pela atenção de todos vocês, pelo convite do professor Mussar, da cátedra da USP e dos parceiros. Deixo aqui, então, as informações da Fundação e fico à disposição para dúvidas de vocês. Maravilha, muito obrigado, professor Caterine, muito obrigado, professor Ivan. Deixa eu me apresentar rapidamente, meu nome é Luciano, eu estou aqui na Facens como pró-reitor da área de Engenharia, Tecnologia e Arquitetura, e fiquei com o feliz trabalho de, no final, passar alguns comentários dos nossos participantes, também questões que foram colocadas aqui. Não sei se o professor Ivan
Está conosco? Está conosco. Muito obrigado, Ivan, muito obrigado, Caterine. E o pessoal fez alguns comentários aqui, e uma pergunta, eu vou ler os comentários, aí seria interessante para a professora Caterine e para o professor Ivan pudessem, de repente, comentar. A Gislaine, ela faz o seguinte comentário, ela fala sobre a questão do aprendizado, tecnologias dos docentes, que ela diz, olha, esse aprendizado deveria ser disponibilizado pelas políticas públicas, como um mecanismo de formação aos professores. Infelizmente, hoje ainda temos professores que não dominam o uso do próprio notebook, né? Aí, acho que interessante que de repente pudesse comentar como é que um professor poderia, além do que já foi colocado aqui, ou de repente reforçar o que já foi colocado, como a gente poderia ajudar os docentes nesse processo de aprendizagem, né? Aí, professor Caterina, professor Ivan, quem quiser começar, professor Ivan? Pode ser. Bom, eu acho que é um comentário bastante pertinente e que mostra um pouco dos desafios. O Brasil é muito grande, o Brasil tem questões, quer dizer, você tem o nível da federação, o nível estadual, o nível municipal, né? Pela legislação deveria haver ali uma junção de forças e nem sempre isso acontece pelas razões que todos sabemos, né? As políticas de formação de professores muitas vezes não vão ao encontro disso que a gente está falando, ou seja, elas deveriam dar uma formação que fosse minimamente adequada aos objetivos que os professores e as professoras têm que cumprir em relação àquilo que vai ensinar, né? Então, e aí você tem, de fato, as escolas ficam, né, tendo que prover uma formação continuada, e muitas vezes essa formação continuada ela vai ter que ser dada em muitos níveis diferentes, exatamente por conta disso que a professora está dizendo, porque os níveis, né, de formação, eles são muito díspares. Agora, eu acho que o papel, sobretudo, da gestão, que foi o que eu tentei salientar aqui, pode ajudar exatamente criando grupos de pessoas, criando coletivos, de acordo com os níveis de compreensão e de uso, de usabilidade de determinados recursos, né? Então, eu acredito que numa escola, a depender do tamanho, a direção e a coordenação pedagógica pode ajudar esses professores, essas professoras, que eventualmente estejam num nível mais acima ou mais abaixo, inclusive pegando outros professores que podem ser uma espécie de tutores e ajudar os colegas a desenvolver coisas objetivas em relação àquilo que eles vão fazer na sala de aula, né? Então, acredito que essa maneira, que a gente vê vários exemplos disso na literatura, ela é bastante eficaz, embora ela não seja exatamente tudo que é necessário. Então, de fato, é preciso que haja investimento público, mas a gente tem que ter clareza que se a pessoa não se dispuser, se ela também não se esforçar, não há investimento que dê conta. Então, acho que é preciso haver os dois lados, né? O poder público tem que fazer a sua parte, a escola, o gestor e a gestora têm que fazer a sua parte, e o docente e a docente idem também tem que fazer a sua parte, procurando se informar, porque quando a pessoa tem interesse, obviamente fica muito mais fácil ela encontrar os meios e pedir ajuda a partir das suas próprias necessidades. Só complementando, professor Ivan, eu mostrei algumas pesquisas que evidenciam quantos professores eles têm interesse na temática, em desenvolver as competências digitais. Eu acho que tem que ter um esforço intencional e, como foi mencionado, políticas públicas, tanto federais quanto das redes estaduais, para contribuir com essa formação, e, de fato, essa formação entre pares tem se mostrado muito eficiente, tem mostrado quanto os professores dão valor. Então, eu acho que dar a oportunidade, vi aqui um comentário de que tem professores que não sabem ligar um computador, isso é verdade, a gente aqui na Fundação Telefônica Vivo, que fez essa formação junto à rede de Mato Grosso, que teve esses momentos híbridos, a gente percebeu, a gente verificou, isso é um fato. Tem professores que não sabem, mas não significa que eles não queiram, que eles não tenham na vontade, eles se envolvem com uma boa formação, com essa formação entre pares, que é esse conceito aí de multiplicadores, eles se envolvem e a gente consegue ver resultados, e isso vai se evidenciar depois também na aprendizagem dos estudantes, né? Então, acho que temos que contribuir aqui do lado de cá, né, do terceiro setor, da academia, a gente gerar evidências de que é possível e como e quais são os caminhos para contribuir com esse desenvolvimento de competências de educadores. Maravilha.
Um outro comentário, eu não tenho o nome da pessoa que fez, mas diz o seguinte, ó, após a pandemia, houve um grande avanço nas tecnologias digitais, mas ainda há muita coisa para ser feita. Nesse contexto, a pandemia acabou auxiliando nessa maior adoção das tecnologias, acho que poderia ser dito que poderia ser digamos assim, um ponto positivo, se é que pode falar dessa forma, do resultado da pandemia? Catrê, pode começar. A gente viu quanto teve várias secretarias que fizeram um investimento em compra de equipamentos e que ficaram empilhados. Tem várias evidências de várias secretarias que fizeram esse investimento em compra de equipamentos e os professores não tinham essas competências para usá-los. Então, acho que e os resultados da autoavaliação do Guia do TEC, que eu citei em vários momentos na minha apresentação, eles trazem quantos professores, alguns já têm as competências digitais, mas para uso pessoal. Então, eles sabem entrar no e-mail, eles estão usando o WhatsApp o tempo inteiro, eles estão usando o celular. Agora, o grande desafio é o desenvolvimento de competências digitais para uso pedagógico, para ensino e aprendizagem. Então, a pandemia escancarou as desigualdades, deu também uma possibilidade de trazer com força todo o potencial que tem as tecnologias, mas também deixou muito claro quanto é necessário investir no desenvolvimento de competências digitais dos educadores. Concordo, só acrescentaria que, de fato, houve um desenvolvimento das tecnologias. Isso não significa uma apropriação docente na linha do que a Catarina disse. Então, de fato, houve um desenvolvimento tanto da inteligência artificial, como de várias tecnologias, de equipamentos, artefatos, aplicativos, em várias áreas, não apenas na educação. A apropriação da educação de parte desse desenvolvimento tecnológico, no mundo todo, ela tem sido problemática exatamente por conta desses desníveis, desses gaps entre o desenvolvimento tecnológico e a pergunta básica que é como que eu faço uso disso para facilitar a aprendizagem, desenvolvimento de habilidades, de saberes. Esse é o ponto que não é só nosso, é uma dificuldade internacional que a gente observa, né? Agora, é evidente que há também caminhos que estão sendo trilhados aqui e acolá em vários lugares, mas isso, de fato, é uma dificuldade, porque muitas vezes a gente tem que considerar que as tecnologias, e muitas delas, elas não são desenvolvidas com finalidades educacionais. É o caso do ChatGPT e de várias outras, não foram pensadas para isso. Isso não significa que elas não possam ser utilizadas, como quaisquer outras tecnologias que foram criadas e depois se verifica que elas podem ter muitos usos, né? Mas o fato é que esse desenvolvimento de uma estratégia pedagógica, isso não é fácil, né? Até porque pelo acúmulo de funções que os professores e as professoras têm para fazer. Então, você, nessa rotina de trabalho, você idealizar como que uma determinada tecnologia pode facilitar um determinado conjunto de apropriação pelos estudantes, isso implica testes, isso implica acerto e erro, implica uma série de questões. Por isso que é bom a gente se apropriar coletivamente, porque a gente consegue aprender mais a partir dos erros e acertos coletivos, né? Mas eu acho que a gente tem que ter noção de que isso é uma dificuldade não só nossa, é uma dificuldade geral. Sim. E professor, bem colocado, que nesse ponto, acho que é uma angústia do professor, sabe, de como usa, né? Mas até mesmo os profissionais da área de TI, a gente percebe que a tecnologia avança muito rápido, né? Mesmo quem é desenvolvedor de software, quem é engenheiro de software, a cada dia surgem novas tecnologias, até mesmo para esses profissionais é difícil manter atualizado. Então, é um trabalho constante. A gente pensa, a IA, o quanto ela avançou em alguns anos aqui mais no uso, mas essa tecnologia vem evoluindo já faz um bom tempo, né? Então, realmente são questões bem complicadas e que a gente vai acabar tendo que lidar no dia a dia, né? A Cláudia também ela faz o seguinte comentário nessa linha, né? Que não é só a questão dos equipamentos, mas também deve ser considerada a questão da formação, né? A Ziane, ela traz o seguinte comentário: as políticas públicas são pertinentes, mas nem sempre acontecem e as escolas têm que se têm que se manter nas formações continuadas, até porque as habilidades se faz necessário avançar. Então, é um trabalho contínuo, né, nesse processo todo de capacitação docente, né?
Não sei se o professor Caterino, o Ivan, queria comentar alguma coisa em relação a isso, né? Eu vi até, juntando com uma pergunta que fizeram sobre o uso de EAD. Eu acho que Uhum. aqui foi uma pergunta específica para mim. É, a gente tem evidências de que a formação inicial dos professores, ela não está contribuindo com o desenvolvimento de competências digitais desses professores que estão passando pela formação inicial. Então, a gente também fez uma avaliação para identificar se estava, se esses, por serem mais, são jovens, eles estão se formando na era digital, então, provavelmente eles estão saindo com as competências digitais a partir dessa formação digital. A resposta é não. Eles estão no nível 2 de 5 também, na sua maioria, né? E aí, por isso a importância da formação continuada, essencial a formação continuada, como foi mencionado aqui. Em relação a esses cursos CAD, eu não acho que tem uma questão de postura do MEC de combater EAD a qualquer custo. Eu tenho um entendimento de que eles estão limitando a formação 100% EAD para os cursos de pedagogia e as licenciaturas, justamente porque existe uma parte muito prática que se desenvolve em momentos presenciais. Então, eu não vejo isso como eles estarem contra do EAD. O que a gente tem são evidências de que os cursos e os professores que estão passando por essas formações 100% EAD estão saindo com essas formações, com sua formação mais prejudicada. E a gente sempre coloca assim um exemplo. Ninguém iria a uma consulta com um médico que fez a formação 100% em EAD. Ninguém iria, ninguém confiaria no médico que se formou 100% em EAD. A gente está falando de educação, que é pilar essencial para a formação de uma pessoa para o longo da sua vida. Por que a gente confiaria também numa pessoa que se formou 100% EAD, que não teve o contato com outros educadores, socializou, que teve prática, que visitou a escola, tem uma questão de estágio também que é importante do professor fazer na escola. Então, eu acho que não é uma questão de contra, é uma questão de trazer uma relevância para o papel do professor. Ao contrário, eu acho que dizer que a formação não tem que ser 100% EAD, ela dialoga com uma prioridade e a relevância que estão dando para o papel do professor e a importância de ele passar por uma formação adequada e de qualidade para chegar na sala de aula. Não sei se o professor Ivan quer me complementar nesse ponto. Não, acho que você falou bem. A gente ultrapassou 60% de formação em AD sem que as pessoas pisassem numa escola. Você não sabe se escola é de comer, se é de molhar, se é de enxugar. Isso é um absurdo. Isso não existe em nenhum país que a gente entenda como um exemplo a ser seguido. Então, temos que ser muito claro, quer dizer, não é possível a gente imaginar que, com um modelo em que um educador, a futura educadora, seja formado integralmente à distância, sem ter contato com escola, com funcionamento. Isso não é aceitável. As consequências disso, infelizmente, têm sido danosas. Então, o movimento do MEC é de tentar corrigir, apesar das dificuldades, porque isso foi autorizado legalmente, né? Então, o movimento atual é de tentar restringir, haja vista aos descalabros que têm acontecido. Esse é o nome que tem que ser dado. Né? Então, o tipo de situação que eu duvido que qualquer pai de família, mãe de família, aceitaria razoável que seu filho fosse educado por alguém que nunca te pisou antes numa escola. É disso que a gente está falando. Isso não tem nada a ver com ser contra nem a favor de AD, são coisas distintas, né? Então, não é ser contra a favor, é usar de maneira adequada. Então, os recursos digitais, eles existem, devem ser utilizados. Agora, conectando com a pergunta que o professor Luciano fez, o problema das políticas públicas no Brasil, elas estão muito, esses problemas relacionados ao nosso modelo federativo. Ou seja, a União, que é o MEC não tem como obrigar Estado e município a fazer nada. Por quê? Porque a federação, e o que diz a Constituição, é que o modelo é colaborativo. Ninguém colabora se não quiser. Então, o que ocorre é que você tem numa esfera federal, o MEC, que faz as políticas gerais, mas o local é feito pelos estados e complementado pelos municípios. É isso que está na Constituição, é isso que está na LDB. E aí acontece que muitas vezes não há um encontro, ao contrário, é um desencontro entre aquilo que é feito no nível federativo
e aquilo que os estados, eventualmente, os municípios entendem que devam fazer. Fora as questões de descontinuidade, em função de mudança de governo, e o final disso tudo é que a gente, de fato, não tem ainda, né, um projeto de país em curso. A gente ainda está tentando conectar partes, mas falta um projeto de país. O que significa um projeto de país? É para onde o país quer ir. E quer ir com coisas concretas, com medidas tomadas com energia, com recurso e com seriedade, por exemplo, em relação à formação de quem vai formar os demais profissionais futuros, em relação ao vencimento dos professores, às condições de trabalho. Então, isso é seriedade concreta e não palavra furada. Então, quando a gente tiver isso, de fato, né, do ponto de vista federativo, estadual e municipal, a gente vai estar num caminho que a gente não está ainda, que há muito discurso, mas quando a gente observa as práticas, há uma desincronia entre o discurso, eventualmente bonito, né, quase nem sempre, mas eventualmente, e as práticas que não vão na mesma direção no sentido de melhorar a qualidade da educação, fornecer uma melhor educação, sobretudo para aqueles que dependem inteiramente da educação pública. E um ponto final, que eu acho que eu não percebi nos comentários, é que eu vejo um fator determinante para a gente melhorar a educação, que não diz respeito só à educação, mas é parte dela, que é a qualidade da informação. A informação no Brasil, geralmente acessada, ela não é pobre, ela é paupérrima. As pessoas não têm acesso à informação de qualidade. É como comer comida ruim, sem nutriente, porcaria, cheia de açúcar, etc. Você vai ficar doente, não tem outra saída. Então, é preciso que a gente eleve o nível cultural, como? Elevando também o nível de acesso à informação de qualidade. As pessoas tendo acesso a melhores informações, informações que têm base, etc., elas naturalmente vão desenvolver maior senso crítico e vão cobrar isso paulatinamente das autoridades. Então, o nível de informação é muito pobre, a gente observa isso pelo dia a dia, os assuntos, etc. E na escola não é diferente. Quer dizer, a escola, se ela não consegue melhorar o nível da discussão, ou seja, aumentar a régua da qualidade dos assuntos, das temáticas, quais são os problemas e quais são os fundamentos dos problemas, a gente não pode ter visão que a gente vai melhorar a educação com mediocridade, discutindo coisas que não têm raiz, que não têm fundamento, aquilo que realmente interessa e importa. Então, parte do que a gente está falando aqui diz respeito a um conjunto de políticas, mas existe um elemento fundamental que a gente observa em vários países, que é a qualidade da informação. Isso é, ao mesmo tempo, desenvolvido com a educação, mas isso não depende só da educação. Isso depende de outros atores. E nós, como professores na universidade, terceiro setor, a sociedade civil organizada, nós temos um papel, eu penso, fundante em relação à melhora do nível da qualidade da informação disponibilizada, sobretudo para aquela parte da população que não tem acesso a essa qualidade de informação. Professor Ivan, professor Caterine, gostaria de agradecer a participação de vocês pelo tempo, pela excelente palestra, pelos ensinamentos que foram passados aqui. E, para encerrar, gostaria de dar uma palavrinha final de cada um de vocês, só para a gente encerrar. Já estourou um pouquinho o tempo, mas eu acho que cabe ali para uma mensagem final de cada um de vocês, por favor. Ladies first. Caterine? Não, queria reforçar aqui o agradecimento pelo convite, me colocar à disposição para eventuais dúvidas também, se quiserem conversar mais, estou à disposição, e parabenizar pela iniciativa, pela contribuição que vocês estão fazendo com a formação dessas pessoas, desses técnicos também, para o Brasil. Então, parabéns. Eu também queria agradecer o convite, as palavras do professor Luciano, agradecer o convite do professor Muzá, a professora Carla, que nos apresentou, toda a equipe técnica que está aí trabalhando para que a gente possa fazer, as pessoas que estão acompanhando e que, porventura, vêm acompanhar, né? Esse trabalho que vocês do FACENS e da Cátedra fazem, é exatamente isso que a Catarina disse, né? Exatamente a contribuição para que essa informação de qualidade seja mais acessada por um conjunto maior de pessoas. Então, eu reputo isso como um trabalho de altíssima qualidade e na direção disso, da gente seguir para a formação de uma nação onde, de fato, a informação de qualidade não seja privilégio de poucos, mas seja um bem comum para todos. Então, felicito e agradeço a iniciativa. Muito obrigado, professor Ivan, muito obrigado, professora Caterine. Até mais, gente. Uma boa noite a todos.